E Graça e paz, vencedora. graça e paz, tudo bem com vocês, pessoal? Bem-vindos a essa live maravilhosa que vai ser hoje, hein? Graças a Deus, Jenny. Que bom receber você nessa live. Uma pessoa tão fantástica, tanto teu esposo, Sidney, meu amigo pessoal. Vocês são pessoas maravilhosas que a gente acompanha de perto. E é um prazer estar recebendo novamente você numa das minhas lives, que é a primeira de muitas esse ano. Muitas lives. Também vou começar a fazer lives também. Glória a Deus. Ô, Jane, se apresenta aí para nós, para as pessoas que ainda não te conhecem, o público que me segue, as pessoas que me seguem aqui no estado de Rondônia, no mundo. Quem é a Jane? Meu nome é Jane Rocco, esposa do Sidney Rocco, 2 filhos. Sou aqui de Cianorte, Paraná. E trabalho aqui na empresa de SOS com o meu marido, mas também sou apaixonada aí por crescimento pessoal, por autoconhecimento, por transformação da alma, né, pastor? Transformação do espírito. E então eu me tornei especialista, né, em gestão de pessoas, em comportamentos, em autoconhecimento. Enfim, é isso. É, Em Enneagrama, né? Enneagrama. você está lecionando, né? Sim, eu dou aula para grupos de pessoas, para o autoconhecimento, né? Para gestão de pessoas, para liderança, essas coisas. Essas coisitas básicas. Que maravilha, né, Jane? Você é cristã, né? Apaixonada por Muito Jesus, apaixonada por Cristo, né? demais. Inclusive, meu nível de intimidade com ele esse ano passado. O que eu posso falar para vocês, assim, ó, o que foi top o ano passado? Meu nível de intimidade com o Senhor foi o que realmente valeu muito a pena o ano passado. Glória a Deus. A Jane, para quem não sabe, ela tanto o esposo dela, o Sidney, eles têm também o Ministério de Casais. Eles trabalham muito com casais. Inclusive, nós aqui de Rondônia, da MVP, Ministério Vida na Palavra, estamos pretendendo trazê-los aqui para, né, eu vou alinhar com os líderes de casais, para trazendo os dois aqui para conhecer também a igreja, e estar também ministrando conosco, não só na parte espiritual, mas também em uma parte meio geral aí. Será uma benção para nós. Amém. Eita, coisa boa, né? Coisa boa, só coisa boa. Ô, Jane, e dentro da tua visão como especialista comportamental, como que você vê a inteligência emocional? Como que a Enneagrama trata esse assunto? Como que você enxerga, por exemplo, a raiva, a alegria, o medo, a tristeza, o amor, né? É, eu, como psicanalista, eu aprendo a olhar as coisas através da perspectiva do sentimento, né? Como que vocês conseguem olhar isso na sua própria vida e na vida de outras pessoas? A questão do Enneagrama, do instituto que eu trabalho, ela traz essas questões de uma forma muito bacana, né? Traz essa questão das emoções, da inteligência emocional, mas vamos usar essa inteligência emocional de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Eu quero começar lendo o que Daniel Goleman fala, eu acho que é o nome dele é assim, não sei. É Enfim, isso mesmo. fala sobre inteligência emocional. Eu sei que é Daniel o primeiro nome. Eu vou ler aqui, né? Enfim, capacidade, ó, inteligência emocional, capacidade de identificar e lidar construtivamente com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Então, nós temos essa capacidade de lidar construtivamente com as emoções. E aí, no meu trabalho, é isso que a gente vai trazer para consciência, né? Todos nós, qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de escolha, qualquer tipo de posicionamento, qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida Sim, está ligado com nossas emoções. Então, aí você fala assim, nossa, mas uma decisãozinha simples, né? Tá ligado com as suas emoções. E aí,
trazer essa consciência, essa observação para a sua vida de quais as suas principais emoções faz uma diferença gigantesca. Por quê? Porque algumas emoções nós temos um acesso muito rápido e fácil. E outras emoções nós temos todas, né? Só que aí elas não são tão latentes. E sabe o que eu acho lindo? O que eu acho lindo, pastor, é que a ciência, ela só comprova o que a palavra já falou há mais de, sei lá, 2000 anos atrás. Então, lá no Salmo 116, quando fala assim, que Deus já escreveu um livro a nosso respeito, isso significa o quê? Que você veio para essa terra do jeito que você tinha que vir, desse jeito aí mesmo. Ah, mas eu sou muito explosivo, eu sou muito impulsivo, É desse jeito mesmo que Deus te mandou. Porque é através de como você é que você vai contribuir para o reino. E você tem uma contribuição única e exclusiva sua. E é essas emoções que você vai olhar para o lado construtivo, aqui como o Daniel coloca, e fazer a diferença. Então, quando você traz isso de uma maneira consciente, você consegue identificar, meu Deus, fala isso, essas, porque aí se tornam competências, entende, pastor? Então nós Sim, vamos pegar aquilo que é nossas emoções, que às vezes a gente fala, nossa, como é feio ter a emoção da raiva. Todos nós temos a emoção da raiva. todos nós. Todos nós. Ai, como é feio ter a emoção do medo, né? Na verdade, é o espírito do medo. Todos nós temos. É, Só que cada um de nós vai lidar em um grau diferente com essas emoções. Só que ao mesmo tempo a gente pode trazer isso como competências, que é o quê? As nossas habilidades natas que o Senhor já deu para nós, para que nós pudéssemos ser bons aqui em algumas áreas, tanto na nossa família, nos nossos relacionamentos e, claro, para o é. reino, principalmente para isso. Por exemplo, a raiva mesmo, a raiva ela é um sentimento que faz parte das nossas emoções, que o lado positivo dela é nos tirar da zona de conforto. O lado positivo da raiva é você superar, ser superativo, você vencer os seus limites. Mas quando a raiva ela é levada para o lado negativo, né? As pessoas vão falar através dela, vão tomar decisões por elas. Ou seja, isso que você está dizendo, ou seja, em Cristo Jesus, nós temos controle nas nossas emoções, né? Sem Cristo Jesus, as nossas emoções têm controle sobre nós. Por exemplo, quando o homem caiu, ele tinha domínio. Quando ele caiu, ele passou a ser dominado. E hoje nós vivemos em uma sociedade disfuncionalmente, emocionalmente, que não sabe lidar com qual seja o conflito, seja pequeno, seja grande, né? Assim, ó, vamos pensar. Nós somos, né? A palavra diz que nós somos tripartido, corpo, alma e espírito. Então, nós sabemos que nós temos que cuidar do nosso corpo com alimentação, com água, com exercícios físicos. E isso é muito batido, né? E realmente é isso. Nós somos templo do Espírito Santo. Vamos cuidar do nosso templo. Mas nós temos que cuidar do nosso emocional, né? Que é a nossa alma. E na nossa alma está a nossa persona, que é a nossa personalidade. E também do nosso espírito. Então, nós temos que ter esse olhar para a nossa vida nesses três âmbitos. Hoje nós estamos falando da alma, que é onde está a nossa personalidade. E aí, o que, que a palavra fala sobre isso? Que é o lugar onde tem que ser transformado. Que é o lugar que nós temos que estar trabalhando, né? Transformando, melhorando. E como nós vamos fazer isso? Entendendo como nós funcionamos, entendendo como nós. Quais as emoções que estão ali latentes todos os dias, as principais, por exemplo. Tem pessoas, já que nós estamos falando de raiva, de medo, de, de alegria, de outra, né, das emoções. Por exemplo, eu sou uma pessoa que a raiva ela é muito forte em mim ou não? Eu sou uma pessoa que o medo me domina muitas vezes ou não? Porque
o grau dessas emoções vai dizer muitas coisas sobre mim. E olha que bacana, né? Quando a gente vai estudar sobre as funções da alma, o que que fala? Que as funções da alma é vontade, é mente e é emoções. Né? Então, é a nossa mente, o nosso emocional e a nossa vontade. E aí, em 1960, 70 por ali, os cientistas comprovaram que nós temos uma inteligência, a nossa inteligência emocional está tripartida em três, que também engloba exatamente isso, que é a nossa alma. As emoções, é, as pessoas mais ativas, que nós vamos colocar ali como a vontade, e os teóricos, que a gente vai colocar como a mente. Então, pastor, nesse triângulo de emocional, ativos e teóricos, nós nascemos, né? São três centros de inteligência, todos nós temos os três, tá? Mas um é o principal. E aí, como assim? Eu já nasci com esse centro predominante. Veio no meu caldo genético. A ciência fala: olha, veio no teu caldo genético isso. 60% do que a gente é já se define por isso daí. Mais 20% pelo meio. Foi a interpretação que eu tive ali do meio. Então, 80% do que nós somos, nós já nascemos. Olha que louco. Aí nós vamos lá no Salmo 139 e a gente percebe que é exatamente isso. Deus já nos fez com as habilidades natas. E Exato. aí eu te falo, só nesses três grandes centros de inteligência, nós já vemos nós já percebemos como as pessoas, elas são extremamente diferentes, elas já agem completamente diferentes. Por exemplo, se eu sou o meu centro, se eu tenho meu centro emocional mais predominante, como eu lido com o mundo, com as pessoas e com as decisões e com tudo? No sentido significado, nas conexões, nas percepções das pessoas, das conexões. Então eu vou andar nessa energia, né? No sentido. Aí são pessoas que sempre elas falam assim: eu tô sentindo tal coisa. Eu tô, né, aquela questão mais perceptiva e tudo mais. Se o meu centro predominante é o teórico, e a gente fala ali que é o centro do medo, o centro do discernimento, essas pessoas, elas precisam de segurança no sentido de, sim, me dê dados, eu quero entender. Uhum. Eu preciso planejar. Eu vou viajar, mas eu preciso saber tudo que vai acontecer. Eu já tenho que estar com o meu hotel lá reservado. Eu tenho que saber como que eu vou chegar lá, entendeu? Então, assim, é tudo muito explicado. Por quê? Porque é o racional que está sempre ali Uhum. comandando. E o pessoal que é do ativo, que a gente chama, que é a questão da vontade, do fazer, é ação e reação. Esse é o centro dominado pela raiva. Porque daí é muita energia. Então, eu não preciso pensar muito, nem sentir muito. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos. Tá, mas você vai cair no buraco ali na frente. Ah, vamos embora. Nós Não vamos dar um pensa, jeito, né? vai dar Não um jeito pensa. depois. Você entende? Então, nós já vemos três modelos aqui de pessoas, três formas totalmente diferentes de Uhum. interagir. Então, agora você imagina uma pessoa do centro ativo se relacionando com a pessoa do centro emocional, né? Aquela pessoa mais prática, que vai fazendo as coisas, que tem aquela capacidade de decisão aqui. Ele não está muito preocupado com o sentimento do outro. Uhum. Ele está preocupado em resolver a situação. Não importa se o outro está sendo machucado, às vezes agredido, ou se a minha forma de falar está sendo muito agressiva. Não quero saber. Vamos fazer acontecer e resolver. E eu falo o que eu penso e acabou. Aí começam os conflitos. Esse é o problema. Eu falo o que eu penso, dentro da visão que eu conheço, é ser governado pelas emoções. Assim, na tua visão técnica, como professora já de desenvolvimento humano, como pessoa, como empresária, como pessoa cristã que lida com gente há muito tempo, na sua visão, as pessoas estão sendo mais hoje racional ou mais emocional? Pastor, hoje, na verdade, eu não colocaria nem dessa maneira. Hum, Hoje, as pessoas elas não sabem lidar com as emoções delas.
né? Então, vamos supor, nós temos pessoas em todos esses centros de inteligência e aí os problemas elas não conseguem digerir, não conseguem resolver, não conseguem encarar de uma maneira inteligente, entende? Então, assim, se eu olho para as situações da minha vida e eu busco com coerência, né, dentro das minhas habilidades, dentro do meu jeito de resolver, porque se eu sou uma pessoa do emocional, eu vou ter um jeito de resolver uma situação diferente de uma pessoa do racional. E eu vou ter um jeito diferente ainda de resolver uma situação se eu for uma pessoa do ativo. Mas se eu olhar para a mesma situação, todas essas pessoas que são bem diferentes, cada uma vai ter o seu jeito de resolver de uma maneira Uhum. inteligente. Mas também todas elas podem ser dominadas pelas emoções negativas e fazer um monte de caca. Exatamente, porque inteligência emocional é o equilíbrio Entende? entre a razão e a Então, emoção. qual é o ponto X? Quais emoções me movem? Quais são as principais emoções que me movem? Porque tem um neurocientista que ele tem a seguinte frase: para todo comportamento estável, sabe aquelas coisas que a gente faz cotidianamente que é nosso? Então, assim, se eu sou uma pessoa extremamente organizada, todas as pessoas que chegarem até mim vão perceber que eu sou organizada, vão chegar e ver minha organização e ver que eu sou daquele jeito. Então, eu tenho um comportamento estabelecido, né? Sim. Se eu sou aquela pessoa extremamente relacional, que eu conheço as pessoas, que eu me conecto com facilidade, que eu tenho facilidade de conexão, de amizade, disso, daqui, as pessoas notam e eu sei que eu sou assim. Então, eu tenho um comportamento estabelecido. Para todos os comportamentos pré-estabelecidos, tem uma emoção que os Que é o sustenta. predominante. E aí eu te falo, qual é essa emoção que sustenta os meus comportamentos? Então aqui eu não estou falando de comportamento, eu estou falando o que está por trás disso. Então, por que eu sou uma pessoa explosiva? Qual Por- é a emoção que está por E trás disso? agora? Entende? Por que eu sou uma pessoa tímida, retraída, que eu não consigo, eu tenho medo quando. Qual a emoção que está por trás disso? Melancólico. Ah, eu sou aquela pessoa que sai por aí, conversa com todo mundo, eu tenho um monte de relacionamento, todo mundo gosta de mim, tá, tá, tá. Qual é a emoção que está por trás disso? Muito bom. Então, assim, quando eu trago a minha consciência, isso é minha competência. Eu tenho Sim. uma competência ali. Então, por exemplo, qual uma das competências emocionais que a raiva traz? Porque as emoções são neutras. Gente, as emoções são neutras. Depende da forma que a gente usa elas. É. Se eu uso a raiva para explodir, para falar um monte de coisa para outra pessoa, tal, 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 ou para sair, né? Ela é o lado negativo. Mas a raiva é uma emoção propulsora da persistência. Aí conhece aquelas pessoas que elas começam as coisas, elas terminam tudo que começam, elas não largam o osso. E aí, sabe, elas são motivadoras sua, porque Sim. assim, você fala, ai, mas eu acho que não vai dar. Não, dá assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela te tira da área de segurança. Cara, olha que coisa boa que essa emoção gera em você. Exatamente. Entendeu? É necessário ter ela. Então tá, eu identifico isso em mim, de que forma eu uso isso. Então, é isso, assim, hoje é um tempo curtíssimo que nós temos aqui, não dá para mim me É aprofundar, mas em impossível. resumo, é assim, ó, dentro dessas 3 centros de inteligência que eu falei para vocês, vai ter 9 perfis de personalidades, 3 em cada centro. Então, nós vamos ver ali, que alguém colocou, ó, sanguíneo, fleumático, colérico, é os temperamentos. Isso aí é os temperamentos. Mas o que tá por trás do sanguíneo? O que está por trás do fleumático? Por que a pessoa é uma sanguínea? Por que a pessoa é uma colérica? O colérico já vai estar ali nos ativos, a questão mais da raiva e tudo mais. Então, assim, o que está por trás disso? Entende? Então, o Enneagrama, ele vai trazer essas questões. Porque Uhum. eu sou o que eu sou, porque eu faço o que eu faço. Quais as emoções que estão ancorando esses comportamentos que eu tenho? Exa- Então, assim, é a sua verdade. Qual é a sua verdade? Exatamente.
Qual é a verdade que Deus tem para a tua vida? E é nessa verdade que você vai fluir na sua contribuição com o reino. É porque as pessoas pensam, né, que inteligência emocional é não sentir raiva, é não sentir tristeza, é não sentir essas Não, coisas. você vai sentir Não, tudo isso, mas é o que você faz com isso que é a diferença. exatamente. Entende? Freud, ele fala assim, ó, você só consegue tratar aquilo que você traz à consciência. Então, por isso que um dos primeiros pilares na inteligência emocional é a autoconsciência. É Sim, você se autoconhecer. Você entendeu? Porque não tem como eu tratar aquilo que eu não sei. exatamente, exatamente, exatamente. Eu tô com uma febre, mas aonde que é a infecção? Ah, eu Exato. acho que pode ser no dente, mas de repente é lá no estômago. Então, assim, é isso, sabe? É isso que eu acho lindo da ferramenta que eu trabalho, que ela vai trazer para você, para mim, quais as suas principais emoções. A gente tem ali três, no máximo quatro, que é muito latente, que é exatamente ali que tá as nossas competências. Sabe, que tá ali as nossas habilidades natas, que é dali que a gente tira as coisas melhores que podemos tirar de nós mesmos. Então, assim, vamos potencializar aquilo que a gente tem de bom. E também vamos descobrir os sabotadores, né? Exatamente Perfeito. nelas que Ex- estão. Então, Exato. assim, esse ver, enxergar sem máscaras, sem nada, tipo assim, cai tudo. Tipo assim, cara, eu sou isso aqui. Eu funciono Exato. desse jeito e eu posso aproveitar tudo isso que eu tenho de bom e fazer isso exponencializar na minha vida e me tornar uma versão muito melhor de mim mesma, porque eu tenho esse conhecimento, porque eu sei aonde está a raiz de todas as situações comportamentais que eu tenho. O déficit o déficit da emoção hoje, eu acredito que está relacionado em as pessoas quererem camuflarem o que elas são de fato. Quando eu camuflo o que eu sou de fato, eu não abro espaço para me tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, a visão que está muito falada hoje torna-se uma nova versão de si mesma, né? Isso aí é bíblico. Mas quando eu não me revelo o que eu sou, eu nunca vou me tornar o que eu vou ser. As pessoas hoje têm medo de se expressar quem são, porque está mais preocupado com a aparência, né, do que com o seu ser. Tem muitas pessoas que aparentemente, Jane, é maravilhoso, mas internamente estão destruídos, porque não querem trazer isso à tona, que é o autoconsciência, para se tratar. E eu vou falar para você, eu só me torno cada vez mais um ser humano melhor quando eu começo a trazer à tona tudo aquilo que está me perturbando internamente. Entendeu? Quando eu trago à tona, Satanás e as minhas emoções negativas perdem legalidade. E as emoções positivas, ela é potencializada. Hoje as pessoas vivem de aparência, de Total, máscaras. Você total. entendeu? É total. Aí muitos confundem o que, Jenny? De ter muitas informações em relação às emoções, pensa que vai colocar em prática. Mas não funciona assim. Entendeu? Não funciona. Por exemplo, um psicanalista. Um psicanalista, ele não se forma psicanalista. A psicanálise não forma psicanalista. A psicanálise faz o psicanalista se descobrir um psicanalista. É de dentro para fora. Não tem como você fazer uma transferência com a pessoa num atendimento se você não é um psicanalista. Então é um pouco mais profundo. Aí eu percebo que a forma que você lida também é de forma profunda também. Muito. É a origem, é a raiz de tudo isso. Mas aqui surgiu uma pergunta, Jane. Por exemplo, o que a pessoa deve fazer que tudo que começa não termina? Qual tudo que começa não termina? Começa a ler um livro, não termina. Começa um projeto, não termina. Então, ó, vou ler aqui, vou responder essa pergunta já, mas tem a Daiane falando aqui, ó, eu tenho uma necessidade enorme de terminar tudo que começa. Isso é uma competência que você tem. Isso provavelmente é a persistência que está em você
E aí são pessoas que realmente têm toda essa questão de concluir as coisas. Não importa se vai ser difícil, não importa se eu tenho que vir à noite, não importa, eu vou concluir, porque depois que eu concluo, existe essa realização de conclusão. Mas tem algumas personalidades que começam um monte de coisa ao mesmo tempo, que têm uma capacidade enorme de criatividade. E aí eles têm dificuldade de terminar. Então, assim, ó, é Muito se bom, conhecer, cara. muito bom. É se conhecer. Você aí que tá falando isso, provavelmente você tem essa competência da curiosidade. Você é o tipo de pessoa criativa que a tua cabeça deve fervilhar com um monte de ideia. E aí você, assim, tem até dificuldade de focar em uma coisa só. Porque você tem muitas ideias. E aí você acaba, tipo, pulando de uma coisa para outra e às vezes até sem perceber, tá? Porque isso tá em você. Então, o que fazer, né? O que fazer? Como que você vai conseguir traçar esse caminho de terminar aquilo que você começa? Porque normalmente pessoas que começam muitas coisas e nunca terminam, elas têm muito um senso para o prazer, para satisfação. Por exemplo, não aguentam processos. Na Desculpa falar neurociência isso na chama. cara dura assim, mas, por exemplo, ele começa muito bem, ele tem uma ideia, ele contagia todo mundo. Ele fala, cara, eu tive uma ideia, vamos fazer isso que vai dar certo. E aí todo mundo entra na dele, porque ele, tipo assim, ele tem uma energia. Mas aí, quando começa o negócio ficar chato, que aí eu tenho que esperar um tempo, que eu sei que vai ser amanhã, que é daqui um ano, que os frutos. Eu vou plantar uma plantinha agora, uma semente, mas a semente vai demorar um mês para aparecer a pontinha. Cara, eu perdi a graça já, vou pôr outra coisa. É, Então, na, neuro, na, pode neuro, ser. Pode falar. na neurociência é tratado como pessoas viciadas em dopamina. É só momentâneo, é o efeito rojão. Isso. Mas Então, quando o processo chega, pum, Então, explode. assim, o que essa pessoa tem que trazer para ela? Ela tem que entender que ela também pode se divertir e curtir o processo. Que é no Uau, caminho que a gente vai olhando as belezas e também. E uau. assim, faça do teu jeito. Por exemplo, pessoas que têm persistência, elas fazem as regras. E elas andam em cima das regras. E elas odeiam coisas improvisadas. Essas pessoas que têm essa coisa de começa um monte de coisa e não termina, elas são super improvisadoras. Então, por que eu vou ter planejamento se chega lá de um jeito? Entende? Então, é uma competência emocional dela. Sabe? Se ela trazer para o lado bom, fala, cara, eu sou criativo. Você me dá um problema, eu te dou 3 soluções para o mesmo problema. Você entende? Então tá, então como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, né? Eu vou colocar esse foco, eu vou terminar. Só que daí eu não preciso ficar olhando, ai, mas tá muito chato. Não, cara, como que eu posso fazer aqui, já que eu tenho essa capacidade de improviso, que eu tenho esse gingado, como que eu vou fazer para isso ficar legal? Para me curtir esse caminho, chegar lá no final e tipo, terminei esse negócio. Entendeu? Passei pelo processo e cheguei até o final. Então é isso aí. Mas isso é muito essa questão do autoconhecimento, de você olhar para você, tá? O que é que tá por trás disso? Exatamente. O que é que tá por trás disso? Mas pode ser também, pastor Messias, a questão de agradar o outro. Ah, eu tô fazendo um negócio aqui, mas de repente não tá agradando, então eu já desisto disso. Sabe aquela coisa de eu preciso me sentir amado, então eu sempre tô de olho na necessidade do outro e fazendo aquilo que o outro espera de mim? É uma codependência emocional. É uma outra coisa. É uma Exatamente. outra. Entendeu? Então percebe que as personalidades têm uma diferença gritante, exorbitante uma da outra, e é descobrir isso. Tá? Qual é as minhas? E como eu vou fazer aqui agora para tirar o máximo de proveito do lado construtivo, Muito bom. positivo? Porque é para isso que Deus te chamou, Muito sabe? bom. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual é a tua verdade? É. E aí, qual é a verdade das pessoas que estão à sua volta? Apóstolo, Como eu lido com o outro, apóstolo né? Apóstolo Paulo falou para Timóteo assim, ó, desperta o dom de Deus que há em ti. É Cara, autoconhecimento,
Jenny, é inteligência emocional. É a tal da alma, a alma que não Exato. sabota, a alma que tem que ser regenerada, transformada. Fala assim, transformais as vossas mentes pela palavra todos os dias e vamos buscar isso, gente. Nós temos três tópicos: cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Um não fica sem o outro. É Perfeito. três pilares que nós temos Perfeito. que cuidar, entende? O Bastante. Altmani, no livro chamado Espiritualidade Desequilibrada, ele fala justamente sobre isso. É a pessoa focar em um e deixar o outro. Na verdade, é um alinhamento em conjunto. Victor Frankl, o pai da logoterapia, ele fala que não tem como você ter um equilíbrio emocional se você abandona o espiritual. É o espiritual que rege. Agora, você cuida do espiritual e você cuida do emocional. Mas se você não tiver uma saúde biológica, os seus hormônios podem criar disfunções emocionais. É um conjunto de três coisas. Quando Jesus fala assim, Jenny, eu vim para que tenham vida. A palavra vida ali está no é a vida ali, ela é a vida biológica, é a vida psique, emocional e a vida zoe, que é a vida espiritual. E Jesus falou assim, ó, e em abundância. Ou seja, Isso. é, é, Miles Murroy, ele fala assim, ó, a vida foi feita para ser desfrutada. Mas o desequilíbrio, a disfunção emocional faz as pessoas, por exemplo, ficar viciadas na academia, só cuidar do corpo, mas não cuida do intelecto. Às vezes fica muito intelectual, né? Mas abandona a razão, a emoção. Porque até um tempo atrás, antes de eu me tornar psicanalista, eu achava que as nossas emoções era do diabo, né? Não de forma muito generalizada, mas eu descobri já há tempo que as nossas emoções é um presente de Deus. O diabo, né, pela queda lá no paraíso, que fez, que corrompeu. Mas agora Cristo devolveu o poder de decisão na minha mão. É eu que decido. O que o sábio Salomão diz? Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida e da morte. Então, não Isso. tem como desconectar uma coisa com a outra. E qual que é o nosso caminho como cristão? Ter o alinhamento com o Espírito do Senhor. Corpo, alma e espírito alinhado com o espírito dele. E de que forma nós vamos fazer isso, gente? Não é sentado na cadeira assistindo Netflix, não. De jeito nenhum, é buscando. E é tudo uma construção, né? É tudo uma construção. Exato. Então, a palavra diz que nós temos vida em abundância, a palavra diz que nós temos descanso, a palavra diz que nós temos o desfrute, que nós temos tudo isso. Mas Exato. nós temos que buscar isso. Exato. Não é assim, tá bom do jeito que tá. Nós temos que buscar, é uma constante. Sabe aquela história do inconformados? Nós temos que estar inconformados mesmo. Porque se Deus me deu habilidades para ser melhor do que eu sou, por que eu tô nisso? É. Eu tenho que buscar isso. Ô, Jenny, eu estou estudando muito sobre comportamento humano já faz muitos anos. Agora eu tenho intensificado um pouco mais, né, dentro das Sagradas Escrituras. Eu estou percebendo algo chamado insatisfação. Eu percebo que as pessoas, Jenny, não estão tendo satisfação do que têm. Por exemplo, as pessoas passam uma semana maravilhosa, mas na outra semana, no primeiro problema que chega, as pessoas ficam de uma insatisfação tão medonha. Se você não tiver uma experiência, você jura que é depressão. Assim, é de um pico a outro, é uma bipolaridade espiritual, emocional. Aí eu diagnostiquei duas coisas. A primeira coisa, a insatisfação. A segunda coisa, a comparação. As pessoas não estão sabendo lidar com isso, né? No mundo espiritual, biblicamente falando, é a ingratidão, a insatisfação. A pessoa não está contente com nada. Não tá hoje, por exemplo, tem um culto maravilhoso, tem uma palestra maravilhosa. Na segunda-feira a pessoa já está murmurando, a pessoa já está reclamando, a pessoa não tem satisfação porque vive por comparação. Dentro desse aspecto, o que você me diz?
A palavra diz que a nossa língua, ela pode ser para a vida ou para a morte, né? E fala o que está no nosso coração. Ó, a comparação é uma coisa absurda no mundo que nós vivemos hoje, né? E a insatisfação, todo mundo está insatisfeito com tudo, todo, né? Aquela coisa do prazer imediato, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Pessoas que estão em Deus, pessoas que buscam esse equilíbrio emocional, pessoas que realmente cuidam da própria vida e estão ali todo dia, né? Porque a nossa busca é todo dia. Não é eu vou orar uma vez por semana, é todo dia. O meu relacionamento com Deus é todo dia. O meu relacionamento com as pessoas à minha volta é todo dia. E nós temos que alimentar isso. Alimentar o que é bom. Então, quando eu abro o olho, o que eu tenho que já falar? Já agradecer, né? Então, a gente tem que criar esses hábitos na nossa vida. Porque se toda vez eu tô... ai, que eu podia ter tal coisa e não tenho. Ah, porque eu não sei o quê. Isso também é um hábito que a pessoa cria na vida, né? De negativismo, de trazer o vítima, né? Porque a gente tem uma geração de vítima absurda. E todas as personalidades têm, às vezes, tem seu lado vítima ali, de diferentes maneiras ali. E tem isso, você tá fazendo o quê? Você tá pegando o lado negativo das emoções. Você tá pegando aquela emoção que Deus te deu, que é para te né, para te fazer crescer e tá trazendo toda a tá sendo, como se diz, todos os aparatos do inimigo para tua vida, né? Tudo que ele Uau. quer que você fala, que ele quer que você sinta. E não é o que Deus quer para você. Porque a própria palavra diz lá em Isaías, os meus pensamentos, os meus sonhos, o que eu tenho para você é muito maior do que você pensa, do que você imagina. O que você está fazendo aí, mimizando? Ô, Jenny, Entende? Comparando com o outro. Cara, o que eu dei para você, por exemplo, vamos pegar só uma comparação, as profissões. O cara é marceneiro, ele vai ter as ferramentas da marcenaria. O cara é bancário, ele vai ter as ferramentas de ser bancário. Aí o cara que é bancário olha pro cara da marcenaria, ai, eu podia ser igual aquele cara lá, porque não sei o quê. Aí o cara, as ferramentas são diferentes, meu amigo. As formas são diferentes e Deus te fez desse jeito. Então, o quê? Quais as suas ferramentas? Qual a tua contribuição? Porque você vai ser muito, muito, muito feliz na hora que você falar, cara, isso aqui eu tenho de bom. Isso aqui é meu, Deus me deu. Então eu vou impactar vidas com isso aqui, porque tudo é relacionado às pessoas. Tudo é relacionado às pessoas. Tudo é você acha que, relacionado com pessoas. você acha que falta mais Entende? sentido de resiliência na vida das pessoas? Sim, muita, Muita muita, muita, muita. resiliência. Sim, de resiliência, de olhar as coisas boas que você tem. Eu vou fazer uma pergunta. Faz aí, pega um papel aí agora, ou pensa aí na tua cabeça. Quais as suas maiores qualidades? Um monte de gente trava. Coloca Acabei de fazer aí vocês, essa pergunta. qual é as suas maiores qualidades? Escreve aí. Eu perguntei para duas pessoas antes do almoço sobre isso, as pessoas ficavam olhando, tipo, nossa, que difícil, nossa, É. eu acho, cara, você tem Autoconhecimento. muito. Você Autoconhecimento. entendeu? Aí as pessoas, tipo assim, se você não sabe nem o que você tem de bom, É. Cadê o pessoal? procura. Coloca aí. Qual é a sua maior qualidade? A Regina, a agilidade. Os outros tá até, ó, tá difícil responder. Tipo, cri, 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 entendeu? É você olhar para você, você tem que olhar para você. E A Deus te fez pastora. perfeito, e Deus te colocou exatamente na época certa, na cidade certa, na família certa. Porque, ai, podia ser de outra família, porque essa família, ai, porque eu não tive mãe. Cara, você tá aí nesse lugar porque Deus te colocou aí, porque é aí que você vai fazer a diferença. Se você olhar para você, você tem coisas maravilhosas aí dentro para ir, para explodir, para Uau. fazer acontecer dentro daquilo que ele te fez. E você Uau, tem Jenny. muita coisa boa. Você tem JB muita de, coisa boa. JB de Carvalho diz assim: você é perfeito para o teu propósito. Perfeito, entende? Então tá, se pergunta, cara, no que eu sou bom? Eu sou bom de relacionamento com pessoas? Eu sou bom de planejamento? Eu sou bom de fazer as coisas, de ajudar? Do que eu sou bom? Qual a minha qualidade? Né? Que nem acho que a Daiane falou, eu começo tudo que eu termino, sou uma pessoa persistente, eu sou uma pessoa organizada, aonde eu posso jogar, onde eu posso usar isso na minha vida familiar, na minha vida pessoal, no reino, para com as pessoas.
entendeu? Profissionalmente, como que eu posso exponencializar isso ainda mais? Porque isso. Ó, vou dar uma estatística aqui para vocês que vocês vão morrer agora. Manda. O Instituto Galo, eu nem vou falar da. Tem uma pesquisa antes dessa que eu poderia compartilhar, mas a gente é muito pouco tempo para falar muita coisa. Eles fizeram uma pesquisa, né, durante 30 anos, com 2 milhões de pessoas, em vários países, em várias categorias de profissões, para entender quais eram as características das pessoas que tinham alto desempenho. E o Instituto Gallup é o maior instituto de pesquisa do mundo, na Inglaterra. Depois de 30 anos, eles descobriram o seguinte, que as pessoas. Porque assim, a gente começa, é líder, é bom de decisão, é organizado. Não começa a pensar isso na nossa cabecinha? Tá. Depois de todo esse tempo aí, eles concluíram o seguinte: as pessoas que têm alto desempenho simplesmente têm alto desempenho. Como assim? Como assim? O que é isso? O que se explica o quê? Tipo assim, isso explica o seguinte: que cada uma daquelas pessoas que tinham um desempenho altíssimo, elas estavam fazendo exatamente aquilo que as habilidades natas delas se propunham a fazer da melhor maneira possível, tirando o melhor que elas tinham Uau, delas mesmas. uau, é isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? Isso é o Sim, seu propósito, meu querido. Não tem outro lugar para é isso, você é a isso não ser mesmo. isso. Aí o que eles fizeram? Não, vamos tirar a prova dos 9 desse negócio. Vamos tirar as provas dos 9, porque assim, isso foi uma pesquisa de perguntas, a gente não sabe se isso é verdadeiro. Botaram um grupo de pessoas numa sala que nunca tinha feito nenhum treinamento de leitura, de nada, nem lia muito livro, nada. Não sei se vocês lê um pouco aí e tal. Então tá, mas sabe ler, sei ler, então tá bom. Vamos botar aqui umas leituras para vocês fazerem. Aí eles perceberam que uma parte do grupo lia 80 palavras por minuto. E a outra parte do grupo lia 120 palavras por minuto. Beleza? Beleza. Então tem um grupo que lê um pouco mais, um grupo que lê um pouco menos. Tá tudo certo. Agora vamos dar um treinamento de leitura dinâmica aqui para vocês e vamos ver qual que é a habilidade que vocês vão atingir na leitura. Quem leu 80 foi para 120. Cara, aumentou 50%. Uau. Foi extraordinário. Isso daí, cara, aumenta 50% dos meus resultados. Isso é maravilhoso, né? E os que liam 120, pastor? Chuta para mim. Põe aqui, gente. Escreve aqui, responde. Para quanto que foi? Os que liam 120, vocês acham que foi para quanto? Foi para 200. Coloca O aí, pastor pessoal. colocou 200. Falar disso, nós temos aqui um convidado ilustre aí, ó. O pastor Rodrigues está na live. Ninguém nem responde. Olha. Interage aí, povo. Senão a gente se sente muito sozinho aqui, abandonado. 400, a Marleide. A Marleide trabalha com Ô, Marlene, desenvolvimento humano você também. é uma pessoa positiva, você é É, top das galáxias, viu? Parabéns pra você. é Gente, nossa membra, né? vou falar 600. 600! E o que isso significa, pessoal? Que aqueles que leram 80 não tinham muitas habilidades com leitura neles. Não eram pessoas que tinham essas habilidades, mas os que leram 120 de primeira já tinham habilidades. E aí, quando foi dado um treinamento em cima daquela habilidade, o que ficou Potencializou. pensando? Rapaz. Potencializou. Uau. Aí, vou É fazer por... mais uma pergunta para vocês. Tem um rapaz chamado Tiger Uger, que ele foi várias vezes campeão mundial de lançamento de bola à distância. O treinador dele, e assim, ele era primeiro lugar vários anos, mundialmente, tá? De lançador de bola à distância. Só que para tirar a bola do fosso de areia, ele estava em 78º lugar, ele era muito ruim. Que o treinador dele fazia 80% do tempo? Treinava ele para lançar a bola ou treinava ele para tirar a bola do fosso de luz? O que vocês acham? Vamos lá, responde aí, pessoal. Eu Pelo menos acredito as que pelo menos treinava ele para tirar a bola do fosso de luz. quem mais? Quem mais que fala que é ao contrário, que é isso aí? Vamos lá. O pastor Átila também, o pastor Átila Peter está presente. Responde aí, pastorzão. Psicanalista, pastor Rodrigues. Cadê os pastor Zaiada?
A gente tem que interagir, gente. A gente está num grupo de pessoas, pessoas interagem. Treinava Pessoal, para tirar a bola, vou, lançar. olha só como nós seres humanos somos, que é natural do ser humano. Vou melhorar aquilo que eu tenho de ruim. Se, se o treinador dele gastasse 80% do tempo com ele lá para tirar a bola do fosso de areia, talvez ele pudesse chegar ali no 30º, 20º lugar, mas ele perderia o primeiro lugar de bola de longa distância. Valeria a pena? Não. Valeria a pena? Então é isso que eu quero trazer. Gente, se É, vocês levarem isso, se vocês levarem isso para a vida de vocês hoje, já essa live já valeu de 1 hora aqui. Aí esse insight, esse insight, porque, você Jenny, vai colocar toda a sua energia no que você é bom. exatamente. Porque E nós, esse a é o reprogra... propósito que Deus te fez. Você vai colocar toda a sua energia no que você é bom. Porque você tem habilidades, porque você tem mais facilidade de fazer. Porque se você ficar lá no que você é ruim, nossa, gente, eu sou péssima de planejamento, tá, gente? Eu não tenho nada de teórico. Então, eu sou uma pessoa ruim de planejamento, essas coisas de ficar atrás do computador fazendo planilha. Cara, por que eu vou gastar o meu tempo com isso? Eu vou gastar uma energia enorme, vou me cansar, vou me estressar, vou sair mordendo marimbondo e vou ficar boa nisso? Igual Sim. alguém que é bom nisso? Nunca na vida. Porque, por exemplo, após o Covid, as pessoas estão tendenciosas a só ver as coisas negativas da vida. Por exemplo, Cara, só ver as coisas ruins que está acontecendo. As pessoas, por exemplo, aqui mesmo eu não suporto, ninguém chega perto de mim falando. É política. É coisa de, pô, só fez coisa errada. Irmãos, gastar energia naquilo que não vai mudar, você tá se perdendo. Você tem que focar a energia naquilo que vai potencializar a tua vida. Mas a nossa mentalidade se chama reprogramação neurolinguística. Sempre temos uma preocupação de lidar com aquilo que possa dar errado. Aí entra aquela filosofia: 98% das nossas preocupações nunca vai acontecer. nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Ô Jenny, Entende? é, mudando um pouco de assunto, rapidinho aqui, o que você me diz sobre a saúde emocional e a inteligência emocional dentro da família, entre o cônjuge, entre a criação dos filhos? A gente. Eu não imaginei. Ontem eu estava falando sobre isso com uma amiga, que eu ia viver para ver o que está acontecendo hoje no mundo, na sociedade, em tudo mais. E nós como cristãos, né? Porque as pessoas que estão aí não querem saber de nada, tudo bem, deixa elas viver a vida delas. Mas como cristãos, nós temos sim que bater nos valores, que bater nos valores familiares, que cuidar da saúde emocional dos nossos filhos, fazer essa construção. Eu falo, a gente tem que ter inteligência, intimidade emocional, sabe? Intimidade emocional dentro da família. O que é intimidade emocional? É eu poder expressar o que eu estou sentindo quando alguém me magoa, quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto. É eu ter essa liberdade de falar, olha, a forma que você fez, a forma que você falou, a forma que você se comportou, me magoou. E ter essa abertura, né? Então, assim, a comunicação é a base que tem que existir na família, porque hoje se os pais, sabe, hoje eu vejo aquela palavra lá do Velho Testamento que fala assim, inculca na cabeça do teu filho. Inculca na cabeça do teu filho. É assim, é colocar na cabeça dos filhos os nossos valores, as nossas verdades, a palavra de Deus. É muita conversa, sabe? É muita mesa, gente. É muita mesa, principalmente com as crianças que estão indo lá na escola e estão fazendo lavagem cerebral nelas, né? Estão confundindo tudo a cabecinha dos nossos filhos. Então, eu falo assim que nessa geração, a presença de pai e mãe, e aí a união do casal, por isso que eu falo, você tem que investir no teu casamento, não tem outra opção. Você tem que investir no teu casamento de uma forma absurda. Muito mais do que o povo da minha geração, do que da geração dos nossos pais.
porque a gente não tinha tanta coisa como a gente está tendo agora, né? Tanto ataque, tanta coisa contrária, né? Aos valores familiares, a estrutura. Porque assim, ó, famílias bem estruturadas vai dar pessoas emocionalmente estruturadas, pessoas emocionalmente estáveis, pessoas que vão conseguir construir coisas, pessoas que vão conseguir cumprir os propósitos. Agora, famílias desestruturadas é muita doença emocional instalada. Então, assim, hoje, eu falo assim, hoje para você ser pai e mãe, primeira coisa, eu tenho um casamento realmente que suporta mais essa segunda fase, então a estrutura, né? Eu falo que as igrejas têm que trabalhar muito essa questão de casamento, muito, 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 porque a estrutura do casal que vai dar estrutura espiritual, a estrutura emocional e estrutura física para os filhos, entende? E não Uhum. tem como. Se você não se entende com o marido, não se entende com a mulher, não fala a mesma língua, não tem os mesmos objetivos, os mesmos princípios, não senta, não coloca, não conversa, não entra num acordo. Como que você vai passar isso para os filhos, né? Então, assim, é um trabalho árduo, gente, não é fácil. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que tem que ser feito. E isso é nós cristãos. É nós, Ô, Jenny, é a igreja, sabe? E aí, quando eu vejo um monte de divórcio dentro da igreja, um monte de adultério, eu falo, Senhor, cadê os verdadeiros filhos? Cadê os verdadeiros cristãos? Cadê os verdadeiros, as pessoas que estão realmente levando no coração a palavra viva para edificar? Sabe? Para edificar. Então nós temos como cristão o dever, a responsabilidade de ter as nossas casas como exemplo. Nós, porque as pessoas do mundo têm que olhar para nossa vida e falar: "Meu Deus, eu quero servir esse Deus aí, porque olha a família dessas pessoas, olha os sim. filhos, olha a alegria que eles vivem. Olha como É, que eles têm, olha o relacionamento deles. Olha a estrutura emocional, olha como eles sabem se colocar, se portar, olha como eles sabem viver de uma maneira diferente. Gente, isso é muito sério, sabe? E é isso que a seríssimo. igreja tem que trazer essa diferença, que às vezes a gente olha para a igreja e está pior do que o mundo. Exatamente. Eu vejo, assim, Estou quase pregando aqui, né, pastor? em um modo geral, eu vejo uma disfunção familiar muito grande. Por exemplo, muitos lares, muitos cônjuges estão vivendo uma competitividade de ideias. Você sabe, existe aquele marido opressor, machista, narcisista, que tudo é do jeito dele, compreendeu de forma errada a palavra submissão, de forma errada. Ele não tem uma missão, ele não tem uma direção e obriga os outros a bater a cabeça porque ele é cabeçudo. Contrapartida também temos a mulher, que ela quer os seus direitos, quer viver a sua liberdade, ambos querem viver a sua liberdade, querem ter uma individualidade dentro de um aspecto familiar. Mulheres narcisistas, bipolares, uma bipolaridade emocional incrível, chantagistas, né, do lado sexual, né? Aí vive esse lar disfuncional. Ou seja, isso, ao meu ver, demonstra o déficit de inteligência espiritual e emocional. E para mim, o segredo de tudo isso é buscar ajuda pastoral ou terapêutica. Você entendeu? Gente, se precisar de ajuda, busque, busque, busque Urgente. onde for. Urgente, tem que buscar. Porque assim, ó, primeira coisa, tá acabando nosso tempo. Primeira coisa, em termos de casamento, né? Vamos falar. A gente tem que ter muito claro os papéis. Qual a função do homem, do marido, do pai? Qual a função da mulher, da mãe, da esposa? Primeira coisa é isso, ter muito claro isso. Ter muito claro isso. Depois, entender quem eu sou, como eu funciono, como é o outro, como o outro funciona, sabe? E quando eu tenho tudo isso na mão, já é assim, o caminho da vitória, eu falo, né? E eu, Só, e eu, e eu exerço essa parte das emoções que a gente fala construtiva, só, entende? só uma pergunta, Jenny. A live do Instagram tá caindo com 1 hora ainda ou não? Eu não sei, não faço ideia. É. Então Tá, mas tá.
Ô, Eu só vou fazer um sim. merchanzinho aqui. Se alguém aqui se interessar pelo treinamento, eu vou abrir uma turma agora em fevereiro online. Aí vocês me chamam no meu direct, tá? @Jaine Rocco. Vou colocar aqui. Jaine Rocco, procura lá, que é o meu Instagram. Me siga também, por favor, para dar um. Você tá Ó, no grupo devocional tô no lá? grupo devocional. Manda, Então, manda no você, grupo devocional. tá. E aí as pessoas que estão nos ouvindo aqui começam a seguir a Jane. Começa a seguir a Jane lá no Instagram dela, Se né? cair a live, amém. Vamos falando aqui, né, pastor? É, Assim, é, então, o que que nós temos que aprender? A palavra ensina sobre tudo isso? A palavra ensina muito bem sobre o papel do homem, como o homem deve ser, né? O que que é o homem? O que que é a mulher? O que que é uma mãe? O que que é um pai? O que que é uma esposa? Quando a gente começa a pegar o papel do outro, querer sobrepor os nossos achismos, gente, se você vai contra os princípios da palavra, a gente já fala, ó, quebrou um princípio é quebrado por ele. Quebrou um princípio é quebrado por ele. Quebrou um princípio é quebrado por ele. Não adianta você bater, você só vai se lascar. é, Então aprenda. Cara, é mais fácil obedecer do que sofrer as consequências é. da escolha errada. Ah, mas não é fácil. Não é, gente. Nunca foi fácil. Porque aqui nós estamos numa vida para o que? Alcançar o reino. E o reino é pela força. Existe um fator predominante nisso tudo chamado orgulho. Porque a pessoa tem uma aparência, mas o orgulho não permite a pessoa buscarem ajuda e vai se atrofiando internamente aos poucos. Entendeu? O orgulho tem sido responsável pela queda de muitas pessoas. Pessoas orgulhosas são pessoas com déficit de inteligência espiritual e inteligência emocional. O orgulho é uma das principais características do caráter de Satanás. O que fez Satanás cair de ser um anjo de luz para um anjo das trevas foi ter achado orgulho nele. E todas as pessoas, às vezes, estão passando perrengue, essa é a palavra, perrengue, mas quer manter a aparência, não busca ajuda. Prefere ir morrendo aos poucos. E quando vai se tratar, tá tão crônico, Jenny. Tá tão crônico que coisas que às vezes eu, como terapeuta, às vezes eu sento para conversar com uma pessoa, eu não dou uma palavra, a pessoa fala assim, como o senhor me ajudou? Só foi uma. Mas tem pessoas que tá tão crônico que leva tempo para desconstruir o que foi construído de forma de crenças limitantes, sabotadores que foi colocado, que a pessoa se autocolocou, se permitiu colocar, né? E agora nós temos que construir agora uma saúde emocional e espiritual saudável. Aí a pessoa já está com excesso, está viciada ou viciado em dopamina, no seus achismo, comigo nada dá certo, vem o vitimismo, e a pessoa já fica bicudo, né? Lidamos com pessoas que não suportam o contraditório. Eu não sei se é norte, Jenny. Mas aqui no estado de Rondônia, temos dificuldade com contraditório. As pessoas não conseguem digerir bem o contraditório. Já a bipolaridade emocional é nítido você ver na cara que não gosta, do tratamento se torna diferente, você entendeu? As pessoas estão odiando a instrução, não vou dizer nem correção, a instrução pelo fator chamado orgulho. Então, qual é o antídoto? Humildade. Humildade. Olhar para as suas necessidades, olhar para você, enxergar os problemas. Pergunta para as pessoas que estão ao teu redor, fala assim, o que que está acontecendo, no que eu preciso melhorar. As pessoas vão pontuar para você. E procurar ajuda, gente. Ó, não tem o que fazer. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Se a gente está com uma doença, a gente procura um médico. Você vai morrer? Você vai procurar um médico. Aí você está com problemas emocionais, você acha que não precisa. Você está É, morrendo do mesmo jeito, matando todo mundo à tua volta. a Né? Além de A morrer, Magda você colocou. está matando os outros à tua volta. Magda colocou assim, ó, procurar ajuda também para não machucar os outros. Isso é uma Isso terapia. é uma terapia. Exatamente. Então, meus irmãos, não tem segredo que a gente está falando aqui. Não tem segredo nenhum, né? E a gente precisa saber na palavra de Deus, que lá é o nosso manual, o que é
que ele fala sobre cada coisa e obedecer para não Exato. se lascar na vida, né? Exatamente. Trazer isso para Exatamente. nossa casa e trazer isso para os nossos hábitos, né? E olhar para tudo isso, olhar para as nossas emoções, entender o que a gente tem ali para contribuição, porque eu falo assim, daqui a pouco o Senhor volta, nós vamos para Ele e daí? E daí? Exatamente. O que que nós vamos, porque nós vamos ter uma conversa com Ele. E Ele vai olhar para nós e falar assim, filho meu, eu fiz Que você tem para me isso, apresentar? isso. E daí, o que que você tem sobre isso? Ah, não, É, eu não quis ir lá saber. Eu não quis nem saber o que que era que eu tinha de bom. Eu não quis nem saber de nada, não. Eu tava lá na minha neura lá e tava tudo certo. exatamente. É igual o crente esquenta banco. Ah, tava lá sentado no banco ouvindo a tua palavra, mas aí, o que que você fez com ela? Virou um cabeção? E isso é importantíssimo. Não é o tanto que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, é o que eu estou me tornando com aquilo que eu estou ouvindo e lendo. Tem pessoas hoje que, tecnicamente falando, tem boa teoria, mas não se torna nada. Você sabe, Jane, a Bíblia diz assim que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Você entendeu? Os frutos vai dizer quem sou eu. Né? Mas as pessoas, o fator de viver pela aparência, pela estética humana, nada contra ter uma boa performance, faz parte, né? Mas essa não é a nossa essência. A nossa essência é viver o propósito e não as propostas. E as propostas são tentadoras. Mas o propósito nos leva para o processo de construção, processo de abandonar o orgulho, a arrogância, reconhecer as suas fragilidades, trabalhar nela, descobrir o seu potencial, né? Ou seja, eu digo eu, Messias Tavares, Jenny, eu estou em construção. Eu Todos estou em nós. construção, entendeu? E amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Eu não quero cometer os erros hoje que eu cometi ontem. Mas eu tenho que ter autoconsciência, autocontrole para me entender isso. Eu cometi, por exemplo, eu tive um grande problema no alcoolismo pelo fato que eu não tinha essa autoconsciência, porque eu estava preso lá no passado devido a um luto mal elaborado, que depois que eu fui entender isso com a ajuda do meu pastor Edevaldo. Mas algo tão que eu achava tão insignificante me prendeu e me prejudicou. Eu mesmo, por muito tempo, depois que eu desbloqueei, descobri que por detrás dessa porta bloqueadora estava o meu potencial. Aí entra o que a palavra diz: aonde reinou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde você se encontra, meu irmão, com limitações, com problema, por detrás disso existe um potencial de Deus. Já é teu, não é de ninguém. Quando você se desbloqueia, o potencial ele vem. É o que você nasceu para ser. E você vai fazer de forma natural, né? De forma natural. Mas, Jenny, olha, mas é o E seguinte, só fechando, ó, fecha aí. pessoas precisam de pessoas. E a gente precisa entender de gente, Perfeito. porque tudo na nossa vida é rodeado de pessoas, da nossa família. Gente, se eu entender as pessoas que estão do meu lado, vai ser outro tipo de relacionamento. E principalmente, primeiro quem eu sou, qual a minha verdade. E ter humildade, né? Eu estou precisando de ajuda, pedir ajuda. Para que nós vamos pedir? Para outra pessoa, para uma pessoa que a gente Perfeito. confia. Então, assim, é que você possa construir cada dia mais, edificar cada dia mais o melhor de você. Aquele clichê, ser a melhor versão de você mesmo. Então, é Você isso. sabe, Jenny, e isso que você falou agora é uma verdade absoluta, é uma verdade muito grande, porque Jesus escondeu nas outras pessoas chaves que nós precisamos para nos desbloquear. Por exemplo, você e o teu esposo, Sidney, foram uma chave na minha vida. Porque na época que vocês estavam sedentos pela palavra, eu tinha conhecimento da palavra, mas eu não tinha aquele desenvolvimento de ser um mestre na palavra. E vocês chegaram e falaram assim: vocês nos ensinam apesar, eu sou ensinador e vocês é ouvinte. Mas na verdade, vocês tiveram uma chave
primordial na minha vida, porque nós, na tua casa, descobrimos o reino junto. A visão Foi uma do loucura. reino foi na mesa da tua casa, foi tomando os Foi cafezinhos, uma entendeu? loucura. Você entendeu? Então, por exemplo, o que eu precisava sobre o reino estava sobre na tua vida e na vida do Sidney. Mas vocês não sabiam disso. Mas eu descobri isso depois. E muita chave que estava na minha vida que vocês acessaram. Então, quando nós precisamos de gente, que a Bíblia diz, amar uns aos outros, significa que o que você precisa é escondido em outra pessoa. Mas a outra pessoa não sabe disso. Elas não têm o poder de dizer eu te abençoo, não te abençoo. O que Deus disse para Abraão? Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Abraão não tinha poder de dar ou reter as pessoas que tinham poder de acessar. Então, por exemplo, quando eu acesso você, quando você me acessa, quando eu acesso outras pessoas, nós estamos ali desenvolvendo como seres humanos e está cumprindo a palavra. A Bíblia diz: ameis uns aos outros como eu vos amei. E acredite, acredite, existem chaves de desbloqueamento para as nossas vidas que Deus esconde nos nossos inimigos. Sim, isso é uma verdade. Aquela pessoa que você odeia, Deus vai usar ela para trabalhar o seu caráter, a sua saúde, a sua inteligência emocional e o desenvolvimento espiritual. Porque Jesus falou assim: se o teu inimigo pedir para caminhar uma milha, Caminhei duas. porque nele tem chaves. Que Jesus falou para Pedro: Pedro, você não deve perdoar o seu irmão só uma vez, mas 70 vezes 7. Porque cada vez que você libera perdão, você descobre uma chave. Não é para você, não é para a pessoa, é para você. Então, isso é uma verdade que nós vivemos, Jane, até hoje, né? Tanto o teu esposo, o Sidney, como nós, sempre temos contato, compartilhamos muitas ideias, muitos estudos, livros, então nem se fala, né? Todas as minhas leituras, eu compartilho com você, você compra todos os livros, todas as dicas, né? Isso faz a gente se tornar ser humanos melhor. Você me conheceu em um estado da minha vida que eu estava em crise existencial e você tá me conhecendo agora. Então você viu todo esse desenvolvimento. Então, pessoas é importante para nós. Por exemplo, hoje aqui o Ministério Vida na Palavra é uma bênção, um dos ministérios mais relevantes, não é o mais, é um dos mais relevantes na nossa cidade, porque Deus usou pessoas, usou um casal, a Magda e o Heleno. Você percebe que o mestre da palavra era eu, mas a chave estava neles. Então, É isso aí. quando eu ignoro pessoas, eu estou ignorando a prosperidade de Deus na minha vida. Exatamente. E tudo tá ligado. Tudo tá É. ligado. Por isso que eu falo. Vamos cuidar dos três. Nós somos seres tripartidos, então essas três coisas nós temos que cuidar. Nós não podemos negligenciar. Porque se a gente está doente em um desses três, ou no corpo, ou na alma, ou no espírito, nós afetamos todos os outros. E tudo que Deus quer é o nosso alinhamento com Ele. Nosso alinhamento com Ele é você sempre estar procurando melhorar em todas essas áreas. Então, vai buscar conhecimento, vai buscar leitura, vai buscar palavra, vai orar, e porque isso está disponível para você, né? Maravilha, Jane. Maravilha. Jane, faz as suas considerações finais, porque se a gente for falar, nós vai a tarde toda. Não, Acaba a eu bateria do celular. tenho trilhões de coisas para falar, mas passa rápido. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui na live. Deus abençoe grandemente. E assim, não negligencie a sua vida emocional, não tá legal. Eu tô me sentindo depressivo. Procure ajuda, procure médicos, procure, né? Tudo que você precisar, procure, seja humilde, sabe? Ai, porque o que os outros estão pensando de mim? Não é os outros que pagam as tuas contas. Desculpa falar isso, tá? Mas é assim que funciona. Não é os Foi outros minha aluna, que estão irmão. Ela dentro, foi minha aluna. não é os outros que estão dentro da tua casa sabendo o que está acontecendo. Então, a gente veio nessa terra para ser a gente mesmo, para emanar a nossa verdade. Se a nossa verdade está incomodando o outro, o problema não é teu, o problema é do outro. Amém. Então, assim, traga para a tua consciência tudo aquilo que ele te deu, todos os potenciais que você tem, e vai para cima e faz acontecer, principalmente no reino.
principalmente no reino, porque nós, como filhos, temos que manifestar o reino de Deus. De que maneira eu manifesto o reino? Com as minhas habilidades inatas que Ele me deu. Quais são elas? Vamos aí, pontuando, vamos fazer essa autoobservação, vamos buscar. Quem são as pessoas que estão ao meu lado? Como eu lido com elas? Como que eu construo uma família sólida? Como eu encaminho meus filhos? Né? Então, se o Senhor deu filhos para você cuidar, é para você cuidar para Ele. Não são seus, são dele. Então, olha como a gente cuida dos tesouros do Senhor, né? É bem Amém. isso. A coisa é coisa séria, gente. A coisa é muito séria. Amém. Então, é tudo que eu espero, que vocês sejam abençoados, abençoadores, né? E que vocês possam ter uma vida plena em Deus e poder desfrutar dessa vida, poder desfrutar e descansar nele. Glória a Deus. Deixa eu falar para você, Jenny, a gente vamos marcar outra live, não na próxima semana, mas na outra, de um horário mais neutro, que esse horário é o horário comercial, né? Para a gente falar desses mesmos assuntos de forma mais profunda, sem tempo, né? A gente faz até no YouTube, se for o caso, porque eu percebo a necessidade de nós estarmos realmente está orientando as pessoas em relação a isso. E você é uma pessoa que conhece a tua casa, conhece a tua família, sou de dentro da tua casa e sei que tudo que você está falando são coisas que você vive, você está buscando. Jenny, gratidão pela tua vida, tá? Eu desfruto muito da tua amizade, da amizade do Sidney, dos teus filhos. É um prazer receber você na minha live, é um prazer saber que você foi a minha aluna, às vezes é minha aluna ainda. A gente pode compartilhar coisas. E é um prazer dizer que eu não sou seu pastor diretamente, mas considero teu pastor indiretamente, né? Como o Sidney sempre fala, o senhor é, se for ver, o senhor é nosso pastor, porque, né? Então é um prazer muito grande ter pessoas como você, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? E convive com pessoas tão maravilhosas. Quero te agradecer por essas palavras e quero dizer para você que não vai ficar só nisso. Esse ano, para nós aqui, é o ano do sobrenatural. Amém. Prepara, fala com o Sidney, fala assim, Sidney, esse ano nós vai para Rondônia. Bom, E sem contar que nós vai para Israel, né? esse ano nós vamos para Rondônia e vamos para Israel ainda. Vai para Israel, vai para Rondônia. Vou falar com Deus é a Magda e o Heleno, que são os meus líderes aqui de casais, para já estar. A gente está programando um tempo durante esse ano, que é bom para nós e bom para vocês virem. E a gente vai estar junto aqui. Eu quero fazer um workshop sobre destravamento emocional e algo assim. Eu quero trazer você também aqui para estar ministrando, né? A semana que vem eu quero fazer uma live com o pastor Attila Peter, que é um psicanalista muito profundo, tanto teólogo como uma pessoa, né, maravilhosa, é um meu vice-presidente aqui, e eu quero dar andamento. Esse ano é o ano do desbloqueamento. E você que não segue a Jane, entra lá, né? Ela vai colocar no grupo lá devocional sobre o curso de Enneagrama que ela faz, que é fantástico, né? E você que quer aprender mais, se matricule, vai estudar, vai buscar conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Jane, um beijão no coração, tá? Um abração no Deus Sidney, abençoe nos você. teus lindos filhos e toda a tua família aí no nome do Senhor Jesus. E para todos vocês, um excelente e um excepcional dia. Deus abençoe. Deus abençoe.